Neste problema, o campo elétrico produzido por uma carga, de 12 vezes 10 à terceira, ele deseja saber qual o valor da carga mediante. Então, o valor de uma força de 3 vezes 10 a menos 3. Ora, nós sabemos que o E, temos o E, de 12 vezes 10 à terceira newton por coulomb. Temos a força, que é de 3 vezes 10 a menos 3 newton. Ora, se eu quero saber então qual a carga que fica sujeita a esse campo elétrico e que acaba sofrendo essa intensidade de força, então eu tenho que força é campo elétrico vezes a carga de prova. Logicamente, a carga de prova então é força dividido pelo campo elétrico. Com isso, nossa carga elétrica então vai ser a força, que é 3 vezes 10 a menos 3, sobre o campo elétrico, que é 12 vezes 10 a 3. Ora, com isso, eu vou ter então 3 sobre 12, eu simplifico, fica 1 quarto vezes 10 a menos 3 vezes, no caso, 10 também a menos 3, já que passa para cima. Então, com isso, eu vou ter a carga de 0,25 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nesses termos, a minha carga é 0,25 microcoulomb. Esse é o valor da carga que fica sujeita a essa força. No exercício 10, já temos uma situação diferente, ou seja, ele te dá o campo elétrico de 15 vezes 10 elevado à terceira newton por coulomb, e ele pede que você determine a força, sabendo que a carga de prova é de 2 microcoulomb. Lembrando que o 2 micro é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Com isso, como que força é carga vezes campo elétrico, então eu tenho que força será a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes 15 vezes 10 a terceira. Então, com isso eu tenho 2 vezes 15, 30, vezes 10 a menos 6, mais 3. Ora, isso me dá o resultado de 30 vezes 10 a menos 3. No caso, andando com 3 casas decimais, eu vou ter então, 0, o 3, 0, vírgula, 0. Ou seja, 3 casas, isso em newton. Essa é o valor da força. Para o exercício 11, ele quer saber, na verdade, o valor da distância. Então, ele deseja saber a distância, sendo que ele deu a carga que gera o campo de 8 microcoulomb e ele diz que é no vácuo. É importante saber que é o vácuo, porque assim nós temos a constante dielétrica, que é 9 vezes 10 a nona, sistemas internacionais. E se nós temos aí o caso do valor do campo, que é 18 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Com isso, de posse da fórmula de campo elétrico, Kq sobre d ao quadrado, irei trocar a distância e o campo elétrico, então eu tenho que d ao quadrado é igual a Kq sobre E. Logicamente, substituindo os valores, agora, ou seja, o 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que é 8 vezes 10 a menos 6, dividido pelo campo elétrico, que é 18 vezes 10 a terceira, eu vou ter com isso, separando os números da potência, lembrando que a minha distância está ao quadrado, então eu vou ter o 18 e o 9, simplifica-se, sobra 2. Então ficou o 8 simplificado pelo 2, nós temos 4 vezes 10 a 9, menos 6, menos 3. Então, a minha distância eu tenho, nesse caso, igual a raiz quadrada de 4, já que a potência vai ser toda eliminada. Então, minha distância é igual a 2 metros. Essa é a distância necessária.
O exercício 12, ele é análogo ao 11, então fica a cargo dos alunos resolverem. Vamos passar para o exercício 13, onde que nós temos duas cargas, uma positiva e uma negativa, e desejo saber o campo elétrico resultante no ponto A. Para o caso da carga negativa, que é Q1, a carga é negativa, então o campo elétrico está no sentido de entrar na carga. Então eu tenho o campo elétrico E1. Para a carga 2, que é positiva, tem um campo elétrico saindo da carga. Então, ou seja, o E2 vai estar na mesma direção de E1, né, para o ponto A. Então, nesse caso, o meu campo elétrico EA resultante é a soma de E1 mais E2. Então, para isso, basta calcular o valor de E1, ou seja, E2. Então, E1 é K, Q1, a distância 1 ao quadrado. Isso me dá o resultado de 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, 8 vezes 10 a menos 6, sobre a distância 1, que é 2 ao quadrado. Então, eu vou ter E1 igual a 9 vezes 8 sobre 4, vezes 10 a 9, menos 6. O 8 eu simplifico por 4, sobra 2. Então, eu tenho E1 igual a 18 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. O valor do campo elétrico 2, de forma análoga, substitui na forma, só que K, Q2, distância 2 ao quadrado. Então, o campo 2 vai ser o 9 vezes 10 a nona, o Q2, que é 9 vezes 10 a menos 6, sobre a distância 2, que é 3 ao quadrado. Então, eu tenho que E2 será 9 vezes 9 sobre 9, vezes 10 a 9 menos 6. Simplifica um dos 9, então eu tenho que E2 é 9 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Para então agora achar o campo elétrico resultante no ponto A, basta somar o E1 mais E2. Como eles estão na mesma ordem de grandeza, eu vou colocar 18 mais 9 e colocar a potência 10 elevado à terceira em evidência. Então, eu tenho que A é 27 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Esse é o campo elétrico resultante. No exercício 14, é semelhante ao 13. A única diferença é que tanto a carga 1 e a carga 2, no caso, para a carga 1, o campo elétrico vai estar no sentido para a direita e o campo elétrico para a carga 2 vai estar no sentido para a esquerda. Então, nesse caso, o campo elétrico resultante no ponto A será a diferença entre E1 menos E2. Nesse caso, eu posso fazer também, como é um valor modular, eu posso fazer também E2 menos E1, sem nenhuma complicação para o resultado. No caso, para o campo elétrico da carga 1, eu tenho K, Q1, distância 1 ao quadrado. Isso vai me dar o resultado de 9 vezes 10 a nona, o Q1, que é 8 microcoulomb, 8 vezes 10 a menos 6, sobre 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui E1 sendo 9 vezes 8 sobre 4, vezes 10 a 9 menos 6. Então, nesse caso, eu vou ter 1 igual, simplifico 8 pelo 4, que sobra 2. Então, eu vou ter 9 vezes 2 vezes 10 elevado à terceira. Então, meu campo elétrico 1 será 18 vezes 10 à terceira Newton por Coulomb. O campo elétrico 2 será um K, a carga 2 e a distância 2 ao quadrado. Então, o nosso K, como é a constante, é 9 vezes 10 a nona. O Q2 é 5 vezes 10 a menos 6, porque está em micro. A distância é 3 metros, então 3 ao quadrado. Aqui, de uma forma bem mais rápida, ou seja, 3 ao quadrado é 9, simplifica com 9, sobrou apenas o 5. O 10 a menos 9 menos
menos 6, então dá 10 a terceira Newton por Coulomb. Esse, então, é o meu campo elétrico 2, da carga 2. Com isso, fazendo aí o campo elétrico resultante, ou seja, E1 menos E2, como estão na mesma ordem de grandeza, eu vou ter então 18 menos 5, boto 10 a terceira em evidência, eu vou ter então o valor aí de 18 menos 5, 13 vezes 10, né, a terceira Newton por Coulomb. Esse é o meu campo elétrico A.